Você está em uma guerra cultural. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem fala é o Rodrigo Ferrari do canal Platinho. Hoje estamos aqui para falar de um livro chamado Os Deuses Acreditavam em Seus Mitos? White liberals? É um livro do Paul Veyne. Tem muito a ver com várias coisas que eu trato no canal aqui com relação à mitologia e filosofia. Ele acha documentos mostrando que na época dos gregos antigos, desde quando tem escrita pelo menos, porque lembra do seguinte: por que é tudo cantado em poema? Que coisa chata. É porque eles não sabiam escrever. O teu horror, pobre! Então, só lembram as coisas que lembrarem, que contarem. E é muito mais fácil lembrar rima, lembrar música, do que lembrar palavras. Então, histórias contadas em forma totalmente musicada, geralmente é porque a gente tem uma capacidade cognitiva monstro de decorar coisa, se for cantada e com rimas e com e tudo mais. E aí esse foi o jeito que as poucas coisas que sobreviveram foram as melhores cantadas. Foram, sabe, os memes mais bem sucedidos. A Ilíada, a Odisseia, a Teogonia, pra quem sobrevive. Mas a gente tá aqui pra falar de outra coisa. A gente tá aqui pra falar especificamente da credulidade dos gregos. A gente tende a pensar assim, que os gregos acreditavam nos Zeus e nos Minotauros e o caramba. Segundo o Paul Veyne, você tem já os documentos que o cara fala, não é bem que era um Minotauro. É que era um cara muito forte e ele era do clã de touro, ele era, sei lá, ele gostava do Aldebaran, sabe? O Pegasus, o Pegasus é que ele era muito rápido, era outra coisa. Eles já tinham essa interpretação do mito. Então, que já dentro dessa época da escrita, você já tem os indícios de que o mito está sendo racionalizado. Esse é o ponto. A mitologia é racionalizada, não sei desde quando, porque a gente tem a mitologia de antes de você saber escrever. Então a gente nem tem documentos, a gente não sabe se é racionalizado. Mas desde que se escreve, você já tem esse movimento da filosofia, dos sofistas, tudo mais. O povo, eles de fato estão questionando a mitologia, de certa forma, estão racionalizando a mitologia. Le système néolibéral n'arrive pas à donner aux gens le prix de leur travail. É semelhante ao que você faz hoje com os deuses também, né? Com Deus. O ponto é o seguinte: o verdadeiro. Esse não é o ponto, esse não é o meu verdadeiro favorito na Disney. Então, o ponto verdadeiro é o seguinte: você tem no Homero o primeiro indício já desse esforço malandro de racionalização da mitologia. O Ulisses. Ulisses racionaliza a própria mitologia durante a história. Quer dizer, ele é pilantra com os deuses, ele engana os deuses, ele conhece as regras e Ulisses é tipo um cara, o Neo da Odisseia. Ele manja demais, ele é muito esperto. Ele consegue pilantrar os deuses, como assim? Você não pode fazer isso. O Ulisses faz isso, o Ulisses engana, faz sacanagem aqui, sacanagem ali. Às vezes ele é pego, mas geralmente ele vai conseguindo o que ele quer. Ele chega em casa, leva um tempão, mas eventualmente ele chega em casa, mata todo mundo e daí fica tudo certo. Mata geral mesmo. Massacre. First Blood. Ele é o malandro que racionaliza a mitologia. E daí, na Dialética do Esclarecimento, que é aquele livro que eu gosto tanto, que eu sempre menciono. Take the red pill, and I will show you how far the permanent revolution goes. O Ulisses vira meio que um símbolo desse ponto que eles fazem. Porque o Ulisses, ele somos nós, entendeu? A gente é a forma evoluída do Ulisses. A gente racionaliza tudo. Eles estão racionalizando a mitologia. A gente nem tem mais a mitologia, já está racionalizando tudo, qualquer coisa. E já desembocou de volta na mitologia, criando novas mitologias. Faz meio século, um século, sei lá. Mas é essa a ideia que eu queria que vocês tivessem aí. O Ulisses é o cara que sai da Matrix. Ele é o cara que realmente manja do negócio. Tanto que ele racionaliza a mitologia na cara dos deuses e tira a vantagem deles. Faz na pilantragem. Mas é só isso, um recadinho rápido. Falou. That's subtle racism expressed in this form. If you are an exotic nation, like if Native Americans
dance their tribal dances and so on, that's perfect. They are asserting their particular identity. If I say, let's assert German identity, okay, I know in what sense this is true. But nonetheless, there is something false in it. Why? Because denying you the right to your particular identity, in this false sense, humiliating yourself, means that in a much more subtle way, you reserve for yourself the universe. Vou traduzir aqui e comentar o que o Zizek falou. Não vou traduzir palavra por palavra, mas é desnecessário. O ponto dele é que o liberal, ou esquerdinha moderado, identitário, como a gente chama por aqui, mas eu aconselho você a evitar esse termo, porque ele já meio que não significa nada, já virou uma palhaçada também, sabe? Mas enfim, o Zizek tem o ponto de que, por um lado, você chega assim, pô, como assim? Chega lá uma tribo e faz uma dancinha étnica, e daí todo mundo, o liberal branco, que bonito, ele tá mostrando a identidade cultural dele. Daí vai lá um alemão, faz a mesma coisa, e daí xingam ele de você sabe o quê. Só que isso, nas palavras dele, vela outro tipo de racismo que acontece ao mesmo tempo. Um racismo mais sutil. Eu diria nas minhas palavras que não é mais sutil não. Mas vamos com a do Zizek, pelo menos por enquanto hoje. E aí ele vai pro lado hegeliano, que só o branco pode ser racista de verdade. O branco é o sujeito universal, e daí as outras raças, quer dizer, cada raça periférica, quando discriminada, sofre racismo, mas eles não podem racismar a gente. É a mesma coisa que eu falo quando eu falo que a maneira pela qual, às vezes com as mulheres se faz isso também. Que se dessujeitifica a mulher a tal ponto que você fala, pô... Mas nas minhas palavras, em palavras mais compreensíveis pra nossa galera. Lembra do que eu ensinei pra vocês sobre o Gobineau? O racista original. O cara que literalmente inventou a teoria racista. Porque você pode ter outros tipos de racismo, como a gente tinha discutido naquele vídeo. Você pode postular como um psicólogo evolucionista que teriam razões inatas. Você pode argumentar como um imunologista que teriam razões inatas. Mas não é disso que a gente tá falando. Estamos falando do racismo adquirido, entre aspas, do jeito mais artificial possível. Que é alguém vai lá e te ensina uma teoria. Literalmente o cara vai lá, escreve uma teoria racista e ele envia pra você. Isso daí é o primeiro teórico racista grande e famoso, é o Gobineau. E depois tem outros caras, eu até explico eles, vou ver se eu lembro de pôr aí a lista. Tem uma playlist de vídeos só sobre racismo aqui no canal. Recomendo que vocês assistam. Eu uso bastante não, mas pelo menos uns 2 ou 3 eu uso a Djamila Ribeiro, que acho que é a maior autoridade que a gente tem no Brasil sobre isso. Embora ela tenha sido... Ela não aparece mais tanto. E daí eu não sei de nada, mas eu fico suspeitando que ela deve ter... Sabe? Porque ela é filósofa, ela não é blogueirinha. Daí ela vai falou alguma coisa ali que questionou alguma liberalzinha rica branca. E daí não conseguiu mais arrumar esquema, entendeu? Mas enfim, que... Tem o Gobineau e os racistas originais, eles se orgulham de serem racistas. O que é racismo? Pra eles é orgulho racial. Tem orgulho de pertencer a essa raça. Por quê? Porque quem tem uma raça boa tem orgulho da própria raça. Então quando você nega a outra raça que ela pode ser orgulhosa da própria raça, isso é um puta de um insulto. Isso eu percebi, na verdade, com um cara da própria escola. Assim, percebi indiretamente com o Zizek falando e um negão da minha escola lá. Quando eu tava fazendo mestrado, eu tinha uma matéria de pedagogia, acho que era, não lembro. E tinha esse cara que era um negão gigante que tava fazendo alguma pesquisa que tinha a ver com negritude. E daí ele ficava pistola com os caras que vêm, não vejo raça, não sei o que. Ele já fazia aquela cara, tá ligado? Tipo, mano, você tá me tirando, vou dar um tapa na sua cara. Não vejo raça, você acha que eu sou idiota? Tá ligado? Eu nasci ontem, não vejo raça. E ficava bravo mesmo. E eu entendo por quê. Porque você tá negando o direito do cara a se orgulhar da própria raça. Quando você, sabe, trivializa o racismo do alheio. Racismo contra brancos não conta. Por um lado é verdade. Não é racismo contra brancos não é o mesmo racismo. Tipo, não tem nada a ver. Tem vários aspectos. Por exemplo, o primeiro aspecto porque sempre tem um argumentinho. Sempre tem o anti-lacrador. Porque hoje já tem, né?
Eu tô só usando esse exemplo porque é o exemplo clássico. Mas o exemplo do inteligentinho que você mete nesse assunto, mais ou menos, geralmente, mas os árabes também escravizaram todo mundo, porque obviamente é um cara conservador. Aí, não, mas os árabes também escravizaram. Mano, é diferente. Tem uma questão das plantations. Eu já falei isso várias vezes. Você tem a escravidão raiz, Grécia Antiga, você escravizava um carinha, sabe? Era um negócio mais humanizado. E daí, plantation, cara, não. É totalmente outro nível. É aí que o negócio é uma doença, é doentio num nível que só a tecnologia e o progresso permitiram. Originalmente, os escravos não sabem nem se... sei lá. Essa é uma outra discussão. Mas eu realmente acho que existem requintes de crueldade que a humanidade foi desenvolvendo com os escravos na época das plantations, que fazem com que a maioria das escravidões não se comparem. Então a gente tem outro povo que já foi escravizado inteiro várias vezes, não preciso nem mencionar qual, e que tem o seu caso específico, bem peculiar, e a gente tem o caso dos negros, que também tem um caso muito peculiar de escravidão, e não dá pra negar do problema gerado quando você tem, em um continente inteiro, todo mundo que tem aquela cor foi capturado como escravo, e você sabe de antemão, de bater o olho, que ele descende de escravos. Você não pode escolher não saber disso. Você sabe sem querer. Isso aí gera efeitos, acabou, não tem o que fazer. Tem um efeito automático do jeito que foi feita a escravidão dos negros. Quando tem os árabes escravizando outros árabes e brancos e não sei o que, qualquer lugar, pode ser que, tipo, sabe, o Hércules foi escravo. Quer dizer, o Hércules, pra ser honesto. Hércules é a versão romana, eu nem sei a história do romano. Mas o Hércules foi escravo. Ele se misturava depois com os outros caras, pronto. Não tem essa. Agora, alguém de outra cor completamente, de outra fisionomia completamente, não se remistura. O filho não se remistura, o neto não se remistura, e não adianta a Bretanha vir abolir, que não vai mudar nada, vai continuar marcado na pele. Os caras têm a marca de Caim, ou sei lá o que, sabe? Tá marcado na pele. Não sei se essa metáfora funciona, mas dá pra você ver a marca dos caras terem sido descendentes de escravos do passado, e isso com certeza diminui status. Então tem um problema aí que é seríssimo, que não importa quanto as outras raças tenham sofrido de racismo, não teve nenhuma que o sofreu sistematicamente, especialmente nesse continente. Também tem que falar disso aqui. Racismo no Brasil é diferente de racismo no Zéua, muito diferente. E comparado com a Europa, também nada a ver. E também, que comparar, não tem racismo contra brancos na África do Sul? Tem racismo institucional, que se você for olhar bem as leis, toma o seu opio, presta atenção bem no que tá fazendo aquelas leis. Tem tanto potencial de acabar beneficiando os brancos do que certos negros, sabe? Não é lei contra branco, favor de negro. É, como sempre, bagulho internacional interferindo no país alheio. Pelo menos essa é a impressão que fica. Mas enfim, acho que falei o suficiente sobre isso. Me desejem boa sorte aí com essa semana que é obra perpétua. Mas acho que eu vou conseguir manter os vídeos todo sábado e domingo. Falou, galera. A pergunta final que fica então é: será que os liberais, será que a esquerda moderada, com os papinhos do lacre, acredita mesmo no que fala? Ou será que ela só não faz a mesma coisa que eu tava mostrando com o Paul Vane? Ela tem lá os mitos, tem toda uma mitologia do lacre, e você revisa racionalmente. Você não adere a ela como dogma de verdade. Você pode até mentir que aderiu, entendeu? Mas na sua cabeça você vai racionalizar, e você vai... Não era um minotauro, era um cara forte com capacete de touro. Basicamente isso que eu acho que se faz. Porque direto você vê pessoal discutindo: pô, não, porque a menina realmente acredita que não sei o que, não sei o que. Não, provavelmente não. Dificilmente. Provavelmente ela falou isso só no meio do argumento mesmo. Seu idiota, tá ligado? Obviamente. Mas é isso então, falou.